Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou Daniela Miraró, esse é o canal Entre Páginas e hoje, como vocês viram aí na capa do vídeo, eu vou falar das leituras que finalizei agora no mês de agosto, das que pretendo fazer. E lembro-me que fiz o vídeo sobre as leituras de julho e o tibiar para agosto. E daquela lista, 2 livros eu não consegui tocar. Eu vou iniciar, vamos tomar café? Eu vou iniciar por esses 2 livros. Nunca disse que eu ia pegar no finalzinho do mês. Não consegui. Aí eu nem vou colocar ele para setembro, que é Os Demônios de Dostoiévski. Realmente não deu. O outro que eu estava até em andamento, mas também não consegui pegar, foi Napoleão, O Homem por Trás do Mito. Eu queria muito ler esse livro, e na verdade eu quero muito. Tanto é que ele está em andamento, aqui está na página 100 e um pouquinho, só que realmente não deu para pegar. Por quê? Eu entrei numa leitura coletiva, né, do Clube de Gabriele Juntos, e tem uma dessas leituras que estão realmente tomando assim o meu tempo. Eu acho o livro não é tão ruim, e é um clássico, gente, eu tô falando mal de clássico, mas eu acho uma leitura muito, muito arrastada. Agora eu vou falar com vocês das minhas leituras finalizadas nesse mês de agosto. Foram 5, e dessas 5 também não foi do clube da leitura coletiva de Gabriele. Ou é Gabriela, não me recordo. O primeiro livro finalizado foi A Metamorfose de Franz Kafka. Eu não vou me estender sobre esse livro porque tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre ele. Se você tiver um pouquinho interessado, corre lá. E eu vou deixar o link do vídeo também aqui na caixinha de informações, tá bom? O segundo livro finalizado foi Oblomov, de Ivan Goncharov. A importância de mudar. É isso que eu consegui ver nesse livro. Também não irei me estender sobre ele, porque também tem um vídeo aqui no canal e eu gostaria que você fosse lá dar uma olhadinha e comentar comigo. E se você já leu e tudo mais. Esse livro é um ótimo livro, foi do Clube de Leitura Coletiva de Gabriel. E a impressão que eu tive, fala um pouquinho, que ele é de um cara procrastinador. E parece que quando você vai lendo o livro, você vai tendo aquela lentidão do personagem. O terceiro livro finalizado foi O Vermelho e Negro de Stendhal. Aqui, Stendhal, ele foi um oficial dos exércitos napoleônicos e depois ele escreveu esse livro, que por sinal na época dele nem fez tanto sucesso assim, porque ele faz uma crítica tanto às instituições religiosas quanto à sociedade, à hipocrisia da sociedade. Eu irei fazer um vídeo desse livro no meu canal, então essa foi a minha terceira, na verdade, leitura finalizada. Essa daqui, que foi a quarta leitura finalizada, gente, todo mundo já ouviu falar, quase todo mundo já leu, mas eu fui a primeira vez que li Machado de Assis. Comecei com Dom Casmurro. Gente, que livro bom. Eu não me arrependo de não ter lido Machado de Assis quando eu era mais jovem, porque lendo Machado de Assis agora eu percebo como foi bom já ler com maturidade, porque me pegou. No início eu achei um pouquinho difícil, mas quando eu entendi como era que funcionava, gente, eu gostei demais. Eu fiz até algumas anotações aqui. Espero ter um tempinho também para fazer vídeo sobre ele no meu canal. É porque eu dou aula e também eu tenho um segundo emprego. E aí demanda muito tempo. Eu gostaria mais de falar mais sobre o livro. Apesar que eu percebo que aqui no canal não dá muito visualização você falar do livro. As pessoas gostam de ver sua lista, porque lista parece que é um negócio bom, né? E elas gostam também de ver suas compras. Por sinal, tem um monte de livro bem aqui na minha estante que chegaram ainda, que foram chegando, e eu gostaria de fazer uns book hauls, porque eu abri, não chegaram todos iguais, né, para fazer uma box, mas aí eu abri para me verificar e tem aqui. Eu até separei por sessões para me fazer, para me pôr ali na minha estante, depois eu farei isso com vocês. E não foi finalizado. Esse livro aqui é um livreto que acompanhou o livro do Dom Casmurro. É um box que veio do Clube de Literatura. Gente, aí, nesse livreto, tem 10 contos que são no mesmo sentido de Dom Casmurro, que é ciúme. Licença. Que é o ciúme. Aí, eu li só um. E agora, se você não gosta de spoiler, você dá uma passadinha pra frente, que eu vou já falar das minhas leituras de andamento, porque eu vou ler. Vou falar pra você do conto que eu li aqui, um dos contos, que foi Os Três Tesouros Perdidos. Ele só tem 3 páginas, esse conto.
E aí o cara achou que tava sendo traído, e tava. E ele viu sair da casa dele um cara por uma passagem secreta. E ele viu por 3 vezes esse cara sair da casa dele por uma passagem secreta. E ele achou a fisionomia do cara parecido com outra pessoa e foi atrás dessa outra pessoa. E aí ele sai e ele vai atrás dessa pessoa e volta para casa no outro dia, já quase horário do almoço. Mas nesse espaço de tempo que ele tá fora de casa, ele tá lá conversando com um homem que ele deduz ser o que estava fazendo a corte e a mulher dele. E oferece 2 contos de réis para que o cara saia, né, da cidade e vá embora. Deixa a mulher dele em paz. Aí o cara, não, mas não sou eu não conheço a mulher. Não, eu lhe dou, vá, não tire onda da minha cara. Isso não é parafraseando, né? Naquele não diz isso. Aí ele, não, tudo bem então. Pegou os 2 contos de réis, aí o traído fala, e você vai pra onde? Ele, vou pra Minas. O cara que foi acusado só deixou um recado lá com o moleque, que era assim que chamava na ocasião, pra avisar pras pessoas que ele tem que ir embora pra Minas. E foi. Bom, no outro dia, quando o traído chega em casa, na mesa dele, ele não encontra a mulher, mas na mesa dele ele encontra um bilhete dizendo que ela foi embora pra Europa e foi embora com o melhor amigo dele. E aí, ele, né, volta correndo à casa do cara que ele tinha oferecido os 2 contos, mas o cara já foi embora. Então, por que é chamado de três tesouros perdidos? Porque ele perdeu a mulher, ele perdeu o melhor amigo que foi embora com a mulher, e ainda perdeu 2 contos de réis por engano. Então, muito bom. E agora eu vou falar das leituras que estão em andamento. Não ficção, do Clube de Membros de Gabriele Junks, nós estamos fazendo essa leitura aqui de Leonardo da Vinci. Gente, como esse cara é inteligente, ele estava muito à frente do tempo dele, muito, muito, muito. Tem as suas coisas que a gente olhando de hoje para a época, a gente critica e até, a gente além de rejeitar, a gente tem meio que um, como é que pode? Mas ele era muito, muito inteligente. Ele estava bem à frente do seu tempo, então o que mais me impressiona aqui quando eu começo a falar é porque, tipo, a curiosidade fazia com que ele, tipo, quer entender por dentro do músculo de um animal. Ele ia lá e dissecava o animal. Muito, muito boa essa leitura em andamento. E ela vai se arrastar até a última semana de setembro. A outra leitura em andamento, que essa é minha... Olha como eu faço a anotação. Gente, a biografia de Padre Cícero, que livro bom. É claro, o Padre Cícero é daqui da minha região, e eu sempre tive curiosidade, eu chamava ele de Cicim, e dizia que Cicim era inteligente e tudo mais, mas lendo a biografia dele, agora eu meio que admiro ele, porque ele era um homem de força. Ele foi canonizado popularmente, foi excomungado da igreja, e aí eu não tenho muito para falar, mas eu espero que eu, quando terminar, eu vou vir correndo aqui para falar com vocês, vou tirar um tempinho para falar com vocês, porque eu adorei esse livro. Isto, na verdade, eu estou adorando, né, porque ainda não terminei. Outra leitura que está em andamento é essa daqui, 1922, é um livrinho até curto, fiz poucas anotações. Dele eu não falarei individualmente aqui no canal. Ele é alguns acontecimentos que o autor julgou importante desse ano de 1922. E aí eu separei até aqui um sobre Ulisses, de James Joyce. O que foi que Virginia Woolf falou? Foi no mês de... Porque esse livro, as coisas, os acontecimentos, eles são mês a mês. Então aqui são 12 meses de casos importantes que aconteceram no ano de 1922. E aí, foi lançado em fevereiro Ulisses de James Joyce, 1922. Foi, assim, muita gente não aceitou. E aí o Virginia Woolf, em agosto, escreveu em seu diário: parece-me um livro letrado e rústico, o livro de um trabalhador autodidata, e todos nós sabemos como eles são angustiantes. Como são egoístas, insistentes, rudes, chamativos e, em última instância, nauseantes. A obra é de um mau aluno cheio de espinhas. Pesado, né? Então, e aí eu não vou fazer resenha dele não, mas é um livro bom, mas você vai ter algumas curiosidades interessantes aqui. E o livro também do Clube de Leitura Coletiva, de Gabriele Juntos. Esse aqui tá deixando Grande Sertão Veredas. Na primeira parte eu achei muito difícil, porque nós já estamos já na terceira meta. Na primeira parte eu achei um pouquinho difícil a compreensão. Na segunda, deu uma melhorada. Agora na terceira voltou para a primeira. Porque assim, gente, todo mundo fala bem desse livro, assim, é um livro bom e tal, mas não é fácil. Eu nem, o livro é assim, sim, eu meio que eu não tô achando bom, porque a leitura é confusa. E olha que eu sou do Nordeste, eu conheço alguns vocabulários. Claro que aqui tem palavra inventada, né? A gente sabe disso, todo mundo sabe. Mas eu acho uma leitura tão arrastada esse livro. Eu vou terminar ela. Mas eu vou, porque um dia eu vou dizer, eu li Grande Sertão Veredas. Mas eu, assim, gente, como é arrastado.
Eu não consigo ler mais de 10 páginas desse livro em um dia. Porque não flui, não flui. É, bom, mas tá em andamento. Também terminando na última semana desse mês. Agora eu vou falar com vocês das leituras que eu pretendo fazer. Coloquei livros curtos pra que eu consiga, né, ler que esse Grande Sertão Veredas realmente é cansativo. Então eu coloquei livros curtos. Inclusive, coloquei um livro de contos do Charles Dickens. E vou começar a falar dele. Um Cântico de Natal e Outras Histórias. Esse livro eu comprei no clipe que os professores receberam. E aí eu tava folheando ali, aí eu não, deixa eu colocar Dickens, que eu tô doida pra ler Copperfield. Só que, com esse tanto de calhamaço aqui, não pode colocar, porque senão fica muito pesado as leituras no mês. Então eu vou fazer com esse, igual eu vou fazer com esse, lendo pra desafogar, conto por conto, Charles Dickens. Vou ler Fahrenheit 451, que quase todo mundo já leu, só que eu não. Então, será um livro que eu lerei este mês. Caim, de José Saramago. Deixa eu ler aqui para vocês a sinopse. Quando o Senhor, também conhecido como Deus, se apercebeu de que Adão e Eva, perfeitos em tudo o que apresentavam à vista, não lhe saía uma palavra da boca, nem emitia ao menos um simples som primário que fosse, teve de ficar irritado consigo mesmo, uma vez que não havia mais ninguém no jardim do Éden a quem pudesse responsabilizar pela gravíssima falta. Quando os outros animais, produtos, todos eles, tal como os dois humanos, do faça-se o divino, um por meio de mugidos e rugidos, outros por roncos, chiureios, assobios e cacarejos, desfrutavam já de voz própria, num acesso de ira surpreendente em que tudo poderia ter solucionado com outro rápido filt, correu para o casal e, um após outro, sem contemplações, sem meias medidas, enfiou-lhes a língua pela garganta abaixo. A escrita de Saramago, ela é lenta. Porque é assim os livros de Saramago, não tem, é um parágrafozão. Eu não entendo o que é fluxo de consciência, ainda não entendo, não vou mentir pra vocês. Mas acredito que é um grande fluxo aqui, né? Eu vou até pesquisar o que é, depois eu falo se eu tô certa ou errada com vocês. Mas eu gosto da leitura da escrita de Saramago, mesmo sendo aquela coisa diretona assim. Eu já li ensaios sobre a cegueira, muito pertinente. Eu tenho o hábito de ler e depois eu fico pensando, eu penso durante até meses sobre, às vezes a mesma ideia que eu tenho quando eu terminei o livro, quando eu fico pensando sobre ele muda em relação a esse mesmo livro. Tipo, eu li ensaio sobre a cegueira e achei um livro pesado. Eu fiquei enojada com algumas coisas que aconteceu. E depois, lembrando, que a gente sempre lembra, eu leio, acho que o ensaio foi o ano passado. E eu ainda lembro o que aconteceu no livro. Eu, nossa, como a sociedade consegue ser hipócrita, né? Muito pertinente aquele livro. Li também de Saramago As Intermitências da Morte. E achei altamente engraçado. Claro que ele dá a gente umas informaçõezinhas, porque eu acho que Saramago tem a coisa da crença no humano e de que as pessoas fazem as coisas porque fazem. Até porque ele é ateu. Eu entendo que esse livro também deve ser mais uma crítica religiosa, porque ele, né, fala da criação. Eu li o início ali, a primeira folha, ele fala da criação, do faça-se o divino. Então, eu gosto da escrita de Saramago, gosto mesmo. É um livro que requer, mesmo curtinho, requer um pouquinho de atenção, mas eu gosto. E um livro que eu até ia ler, um livro menor dele, mas decidi colocar isso na minha lista para esse mês, espero que dê tempo, é Pais e Filhos de Ivan Turgenev. Tem um ali, Meu Primeiro Amor, mas esse aqui vai ser o que eu vou colocar. Todo mundo já leu, só não eu. Quer dizer, se eu for fazer um vídeo de livros que todo mundo já leu e não eu vou ter um monte de vídeo para mostrar para vocês. Bom, essa foi a minha listinha de hoje, né? Lidos, não lidos, abandonados, pretensões. Então, e você tem uma lista para ir, uma programação para setembro? Tem algum livro para me indicar? Coloca aí nos comentários, não deixa eu falando sozinha. E se você não tiver nada a dizer, deixa um joinha também nos comentários, porque ajuda meu vídeo a alcançar mais pessoas. Se você ficou até aqui, você é o tipo de gente que eu gosto. Se você não é inscrito, considere se inscrever no meu canal, curte, compartilhe aí com quem gosta de livro e com quem não gosta também. Vai que a pessoa começa aí a fazer leitura e é disso que a gente precisa, de pessoas que leem muito. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo vídeo. Cheiro pra vocês!